boa noite. Está no ar mais um TV Com Debate, sendo transmitido ao vivo pelo canal 11 da NET para Santos, São Vicente e Praia Grande. E para você que não está nesses municípios, pode também nos assistir ao vivo pela internet, através do www.tvcomsantos.com. E nessa noite de sexta-feira, dia 6 de fevereiro de 2015, temos aqui a presença dos nossos convidados, e mais que convidados, como eu estou falando desde quarta-feira, os nossos amigos que estão vindo aqui para a reestreia desse programa que ficou 6 meses, né? Ficou aí 6 meses parado, não sabia se vinha, se voltava, o que acontecia no TV Com Debate, mas agora aí eu resolvi assumir, né, esse desafio de estar todo dia aqui com vocês, entrando em sua residência e trazendo o debate, trazendo as informações sobre a nossa região. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que com certeza está incomodando, está deixando muita gente preocupada. Então temos aqui a presença hoje do professor Orlando Couto Júnior, que é biólogo. Orlando, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo convite, Matheus, e toda vez que for necessário e tiver oportunidade, a gente vem aqui para contribuir, para colaborar com o tema que você aí pautar para o programa. E temos aqui o inexorável. Será que eu posso falar assim? Nosso grande... e não é só o nosso amigo. Ele é o amigo da água. Miguel Scandon, presidente da ONG Amigos da Água. Scandon, mais uma vez é um grande prazer ter aqui conosco, porque você é uma figura única. Você é assim, uma pessoa simpática, você traz alegria. É realmente uma satisfação estar com você aqui no programa. Uma boa noite, Scandon. Olha, como estamos no carnaval, eu aceito confete, mas eu retorno com serpentina. Então a amizade é que nos dá a alegria de fazer com que a caminhada da vida faça esse troféu que chama-se amizade. Então, quando você fala essas palavras, nada mais é do que uma medalha que eu vou levar sempre comigo, porque é a energia que eu preciso para poder me sustentar nessa caminhada. Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pelo convite, a lembrança, e mais do que a alegria estar perto dessa figura também impoluta aqui, que me dá um grande prazer estarmos aqui dividindo com o espectador, que eu sou sempre espectador. Então hoje, além de espectador que vou ser, eu estou aqui feliz por estar entre amigos. Muito obrigado. Bem, claro, vocês já viram que estamos todos de azul, né? Foi uma coincidência, ninguém aqui falou vamos todos nos vestir de azul, não, ninguém falou isso. Mas é claro que hoje nós vamos falar do problema da água, né, que é um problema... Todo mundo que diz que é uma crise hídrica, mas eu li uma crítica, se não me engano foi no Estadão, que não é mais uma crise. Porque crise é algo passageiro, é o que passa. Crise no casamento, uma crise renal, crise econômica, crise ministerial, uma crise intestinal. Sim, passa. Mas dizem que isso não vai mais passar. É algo que realmente, o problema da água é um problema já crônico, fadado, muito dificilmente vamos conseguir reverter esse quadro nos próximos 10 anos. Vou colocar, não sou especialista, vou passar isso para vocês, mas eu acredito que em 10 anos nós não vamos conseguir restabelecer os níveis dos nossos reservatórios. Então, na minha opinião, foi claro uma falta de estratégia. Eu acho que há mais de 20 anos o governo tem essa informação, não só o governo federal, mas como o governo estadual. Então é algo que se bate, especialistas, pesquisadores já alertavam sobre esse problema. Então o problema chegou definitivamente. Então, antes de passar para vocês, hoje eu estou até um pouco feliz. Que eu estava vendo uma notícia que saiu aqui em primeira mão, na nossa região, que está falando que o TJ, o Tribunal de Justiça, restabelece liminar e volta a suspender as obras do VLT em Santos. Isso é para você, Romão. O Romão é da MTU. Gente boa. Tem palavra, é homem com H esse cara. Então isso é para você, Romão. Né?
Um dia a gente falou aqui, cansamos de falar, olha, não vai, tá com problema na linha do VLT. E esse não vai ser o único problema só não vai ser só no trecho 1. O trecho 2, vocês vão ter problemas maiores do que esse. Então eu deixo aqui meu abraço para você, Romão, meu abraço pro pessoal da MTU. Né, quando vocês quiserem, vocês podem me procurar para conversar. Então, tirando essa minha felicidade alheia, deixa o VLT para lá. Orlando, questão da água. Né, tudo que andam falando, o que é verdade, o que não é verdade, dava para se combater, o que dá para fazer hoje, além de apertar, né, a torneira, o que dá para fazer para tentar reverter essa situação? É fazer o que não foi feito nesses 20 anos, como você falou inicialmente, Matheus. Não se teve nenhum cuidado em relação às minas, né, os olhos d'água, onde se brotam. São áreas que são de preservação permanente, são mananciais. As pessoas ocuparam essas áreas, fizeram as suas residências, se instalaram nessas áreas, impermeabilizaram essa região. Então, essa água foi se perdendo, então foi desviando do curso. E apostar apenas, como o ministro das Minas e Energias, apostar apenas na força divina para que volte a chover no país, seja São Paulo, Rio, Minas Gerais, eu penso que não é ser sério, né? Não é olhar para essa situação que não é mais uma crise, é uma questão de gestão. Não pode depender apenas da chuva, mesmo porque os próprios pesquisadores falam, o Cantareira ele tem o volume total dele, quando se tinha os seus 100%, 20% é de chuva. 80% vem desses olhos d'água de várias regiões, Matheus. Então você tem que torcer para chover no entorno, ou para preservar o entorno. O que é o entorno de São Paulo? Jundiaí, Serra Negra, Limeira, Bragança Paulista. Né? Então são regiões que cercam e que dão manutenção para esse veio d'água, para que chegue lá. Há uma semana atrás, formou-se um córrego de água no Cantareira. Como se forma um córrego de água se não está chovendo tanto no Cantareira? Porque choveu em outras regiões. Começou então a voltar, esses olhos d'água voltaram a aparecer. Mas entre eles e o Cantareira tem uma série de... Tem cidades, pode ter bairros, pode ter condomínio que foi montado, né? E aí essas construções, com as suas autorizações, com liminares, com que permitiu essa edificação, proporcionou a dificuldade do Cantareira receber o seu aporte de água. Né? E outra situação é a poluição. Eu tenho alunos que acabaram de chegar da Califórnia e os americanos falavam assim para eles, a gente não consegue entender como que vocês não têm água se passa um rio dentro de São Paulo, e que não é pequeno, 2 rios, né? Mas está poluído. E por que vocês fizeram isso? Por que poluíram esse rio? Por que não monitoraram? Porque eles não têm rio, não tem esse excedente de água. Vai buscar do lençol, vai buscar de pontos específicos, e a gente, por muitos anos, a gente deixou, né, de preservar, de tomar conta. Em 1999, Matheus, para não me alongar, um coronel do Centro de Instruções de Guerra de Selva, onde eu estava em Roraima, em Boa Vista, ele chegou e falou assim, professor, eu sei que o senhor é da área ambiental, mas eu vou lhe dizer, 1999, nós ainda brigaremos no futuro próximo por água. 1999, tem um bom tempo, um bom tempo. Eu falei, imagina, coronel, não, está preocupado com os bichos, né? Está preocupado com o tráfico, a gente combate. Mas a água, professor, você vai ver o que vai acontecer. Nós teremos contrabando de água. Fiquei pensando, como é que alguém vai descer aqui com um avião, pegar... E olha o que a gente tem hoje. A briga de São Paulo com o Rio de Janeiro, para ver se pode aumentar a vazão, se não pode, né? Se vai bombear de uma região ou outra. Então a gente vai ter que pensar num processo de despoluição, pegar o esgoto e trabalhar com ele, tentar purificá-lo e absorver o máximo que puder, pegar coleta de água de chuva, porque não chove no Cantareira, mas chove em outras regiões. Sim. Então canaliza essa água, absorve essa água, né? Faz o uso dela para outras regiões, para que possa sobrar para o consumo. E aí, Escandão, a gente pensa no consumo, mas cadê o volume d'água para gerar a usina elétrica, né, a hidrelétrica, perdão, para gerar energia elétrica? Pode ser que em abril a gente não tenha luz. Não tenha luz. Pode ser que em abril não tenha luz.
O diretor da Sabesp acabou de falar essa semana sobre isso. Olha, até março, né, a gente pode ter uma condição. A partir de abril a gente não sabe prever o que vai. Mesmo que busque a terceira reserva do volume morto, que são 41 bilhões de litros, talvez ajude um pouco, mas a qualidade da água já vem com uma coloração diferente. E a Bilis, então, é muito temeroso usá-la, né? Em função da qualidade que ela tem. Então precisa de um tratamento, vai precisar... Então investir dinheiro para tratar a água para usar. Eu penso que qualquer obra que vai se fazer agora para tentar diminuir essa situação ou minimizá-la, vai levar no mínimo 1 ano e meio, Matheus. E eu não sei se a gente vai ter esse tempo para chegar e manter isso com água. Então eu vejo uma situação para São Paulo e o Estado bastante difícil, né, nesse momento. Escandon, só a visão geral a respeito desse problema que nós estamos enfrentando da água. Eu tenho, assim, usando toda essa reflexão que foi dada agora, eu tenho a seguinte raciocínio. Qual é o legado dessa problemática? Primeiro, que veio para ficar, como você falou. Isso aqui instituiu-se o problema. Oficialmente, todos agora sabemos que veio e não volta. Isso aqui não vai voltar ao que era. Daqui para frente vai existir uma outra situação no mundo. A partir dessa atitude nossa aqui, nós vamos ter o nosso mundo prejudicado. De que maneira? Quando você vai comprar alguma coisa, uma verdura, uma fruta, você vai ver. Porque aí o que houve? A ausência de chuva, a ausência de água, faz o quê? Uma retração na agricultura e com isso a inflação. Então, os oportunistas e tudo, vai se gerar uma outra situação inflacionária, né? Aí se não bastasse isso, você vai colocar ao lado dos insetos, bichos, borboletas e uma série de coisas. O que vai acontecer? Vai estar eclodindo um monte de mosquitos, um monte de insetos que está se proliferando, um monte de baratas. Então toda essa área de insetos vai dar um outro elemento para botar aí pólvora no problema. Então, se não bastasse isso, a resultante da ausência da nossa saúde com todo esse fator aí, quando você tem alimentação que tem cada vez vai ter mais dificuldade de acesso à alimentação, vamos ter mais problemas pelo acesso ao alimento, fora os insetos. E o que me vem na mente é o seguinte, a ONU declarou em 2005, dada a dimensão do problema, que teria que ser colocado em discussão no mundo a década da água, em 2005. A década é 10. Então, se foi dado em 2005 a década da água, ela encerra em 2015. E o que deu? Encerrou a água. Vai ser agora 50 anos de drama, porque 10 anos não deu. Isso está a acesso à década da água, dando a dimensão que a água tinha e já era, como você disse, os estrategistas já sabiam, porque isso já vinha sendo falado em 2005 como a década, e ela encerra-se agora. Então nós vamos cantar o parabéns de 10 anos de fracasso. E não é só isso. Eu vou falar um dado aqui, vocês devem saber, mas não sei se o telespectador de casa sabe. Há uns 15 anos atrás, uma empresa chamada Coca-Cola começou a comprar fazendas no estado de São Paulo, eu sei do estado de São Paulo, várias fazendas que tinham nascentes de água. Por que será que a Coca-Cola estava fazendo isso? E fez. Grande parte das fazendas que têm nascentes de água hoje pertence a essa companhia. Há 15 anos atrás, eles tinham informação. Nós tínhamos a informação. Eles saíram na frente. Eles têm um estudo de 50 anos à frente. Em logística. Eles têm 50 anos de estudo. Então, e há 15 Porque anos o produto atrás, maior deles é água. Sim. Eles têm que saber. Em algum momento eles sabiam que isso ia estar acontecendo. E foram justamente atrás dessas... Não estou falando que a Coca-Cola é culpada da falta d'água. Quem é culpada são os políticos. Só estou falando que uma empresa norte-americana já via o problema e resolveu ela mesma resolver o problema que ela teria. E comprou essa Se esse coronel em 1999 falou isso, Matheus,
isso não deveria ser um assunto de segredo ali só para ele, né? Óbvio claro. que as Forças Armadas sabem disso, porque a água é estratégia. É isso. Precisa ter água. Senão, Água, o Escandão falou, domingo, num programa de televisão, falou que a hortaliça hoje, ela está em R$4, e ela tem o tamanho normal. Ela vai diminuir 50% e vai passar para 12%. Porque não vai ter água. Mas qual é a sustentação de uma verdura Não numa vai ter. hortaliça? Se não é água. Se não tem água. Então, As próprias frutas, hortaliça. o dispersor funcionava 50 minutos, hoje ele está 10. Né? Mas e não tem como manter. Então, isso que você falou, a empresa, a multinacional, ela não é culpada, mas ela se adiantou, porque o Escandão falou, ele tem um grupo de engenheiros, diretores, que são os visionários, que eles projetam a empresa, bom, para daqui a 20 anos, qual é o passo que a gente vai dar? Qual é o caminho que a gente vai dar? O governo faz isso? Não, né? E outra coisa, o fator energético nosso a nível de represa de alimentar, a geração de energia é feita por água. Aí vamos faltar a luz, porque tem problema de água. Se não bastasse, para onde vai? Onde é que vai a caminhada da sociedade? Eles estão... Está se falando muito, Manuel, e falando muito sobre o problema de você economizar água como cidadão. Aí que faz as pessoas? Vão no banho, põe lá água, põe os baldes. Depois que acabou, aí elas estão usando para outras coisas. Sabe o que eu vi? Essas pessoas pegarem água de sabão e jogar nos jardins. Então, e fora isso, se não bastasse, o que se gera num balde d'água, é só deixar 2, 3 dias, você vai ver aquele que fica nas paredes do balde, aquelas microalgas que se gera, tudo isso vai gerar uma série de outros problemas resultantes que podem vir de pele. É o seguinte, é o caos. Nós não estamos aqui, eu gostaria de deixar claro, nós não viemos para deixar o pânico. Nós estamos querendo que a informação seja o gerador de mudanças de comportamento. Não basta, como diz a concessionária, fechar a torneira, ver o nível. A coisa é muito mais por que fechar a torneira. A proposta, pelo menos a nossa, e nós como estamos buscando sempre passar a informação, é que mudemos comportamentos, que o comportamento que nós estamos usando está totalmente errado para uma sociedade. Nós estamos errados. Tem que ser reeducado a nível de comportamento. E as pessoas se julgam porque sabem, elas não vêm com essa conversa, eu já sei. Então eles estão fazendo ações, às vezes, nocivas no subconsciente. Até profissionais na área médica, eu tenho constatado isso. Então o negócio é muito, muito maior. E deixo uma pergunta, quando é que vai acabar a dengue? Quando? Será que é isso que eles estão querendo acabar com a água para ver se acaba com a dengue? Quanto tempo faz que você não vê desculpa, uma borboleta? Desculpa, mas você não vê uma mas borboleta? É que às vezes eu preciso falar algumas coisas que... Manuel, quanto tempo faz que você não vê uma borboleta? Aqui na cidade há muito tempo. Só vê mariposa. Então, na verdade, todos os animais são um ecossistema. Tudo isso Tudo bem que está... mariposa, eu não posso cometer a gafe aqui, mas a borboleta, não, mas mariposa tem algumas... Nem cigarra. Pois é. Esse ano. Com a temperatura elevada que teve do jeito que está no e verão, grilo que gera, né, toda sim, a reprodução. É que você falou agora que veio na mente a cigarra. Como está o cantar das cigarras na nossa cidade? Chegamos numa situação que vai ser uma mudança por completo, né? Não é que pregar terrorismo, não é que dizer, mas até o final do ano passado, parece que o problema da água era em São Paulo. Virou o ano, o Brasil ficou sem água. Mas como? Mas ninguém falou disso, ninguém tomou ciência disso, ninguém tomou providência disso, para isso. Né? Então, quando você tem esse assunto que é localizado, há uma chance, né, melhor de você conseguir recuperar. Agora é um país, Manuel, é um país sem água, de dimensão continental. Né? Como que a gente... E um país que vive, né, e muito do seu superávit, quando tem, é do agronegócio. É do agronegócio. Né? De produzir o grão, de vender o grão. Nós que estamos aqui em Santos sabemos disso, que nós temos o reflexo direto desse atividade portuária, né? Atividade portuária. Então, isso que o Escandão falou, nós teremos problemas.
na fauna, teremos problemas na flora, teremos problemas sociais. Qual vai ser o nosso padrão de comportamento agora? Se não tiver energia elétrica a partir de abril, né, a gente não tem geladeira. Não, a indústria Não é? mesmo também Sim, indústria. começa a cair a produção sim, da sim. indústria, e os outros que estão em outros países oportunistas vão começar a trazer seus produtos competitivos, o que vai gerar o conflito de desemprego, mão de obra e um caos social, fazendo-se a busca de ter do outro, retirar do outro aquilo que ele não tem. E os espertos vão usar mecanismos, sejam eles quais forem, para tirar as coisas que você levou uma vida inteira, porque eles não têm a capacidade de ter tido o que você teve. Então começa-se aquele conflito social que vem em tudo através da guerra pela água, que é, na verdade, o fato que se apregoava e que está aí. E nós não estamos fazendo terrorismo, porque está aqui, ó. Segundo o Benedito Braga, né, que é o secretário estadual de Recursos Hídricos, está falando que o racionamento já é a próxima opção. Que ele está falando aqui que a redução do consumo não está adiantando. Já não, ele está falando aqui, ó, hoje. Está aqui, ó, 12h34, quando foi publicada a matéria. Ele já está falando que a redução do consumo não está dando conta, que a próxima opção será o racionamento da água. Então, para ver que nós não estamos aqui com terrorismo. O secretário estadual de Recursos Hídricos já deu uma declaração hoje falando que o problema está piorando. E você vê, Manuel, que o problema é tanto de gestão que eu acho que eu me recordo da faixa dos 15, 16 anos que eu tinha de idade, e que sempre ao longo das linhas que transportam a água existe uma perda de 30%. Caramba, então isso é 1/3 daquilo que é produzido, se coloca. E a contaminação mas também... eu tenho de 15 para 48, são 33 anos. Então há 33 anos, Candão, vem ali 30% perdendo desse volume. E ninguém sanou isso. Agora, não adianta, né, vai ajudar em alguma coisa, mas não vai resolver. A gente tem aí 5,2%, 5,4% no Cantareira, para onde, em média, no ano, se consome 27%. Né, de água. Desse reservatório, né, e você tem a linha ainda com vazamento de 30%, que eu duvido que os reparos foram feitos. Não, claro que né? não. Tanto é que você, né, em mídias aí sociais, a gente observa, olha, está vazando desde as 8 da manhã, só ir atrás. O pessoal filmando. Filmando. São 3 da tarde, a gente já ligou e não chegou. Então conta, Escandon, das 8 às 3 da tarde, o volume de água que se perdeu e aquilo que já não tem, né? Já tem pouco, e ainda perde um volume desse, faz falta lá na frente. Né? Na realidade, eu quero deixar bem claro para o espectador que a proposta nossa é passar informação de diálogo e de amizade num tema tão importante que só se fala em que nós temos que buscar economizar, mas a dimensão é muito maior. Eu coloco sempre a saúde como um elemento que não está se dando a atenção que devia. Né? Um remédio não é possível você ingerir sem tomar água. E que nível de água, que qualidade de água é essa? De que maneira essa água está chegando a você? De que controle? Existem normas que a Anvisa consegue fazer apurar esse controle. Perfeito. Mas é a nível molecular. Como é que isso aí está chegando? A nível de contaminação. Né? Todos esses remédios que estão sendo colocados via dejeto, urina e fezes nas águas servidas. Como é que isso aí? Como é que isso... Sabe? Como é que... Olha, eu coloco sempre isso para poder... Sabe que tem pessoas que me jogam remédio no vaso sanitário? Você acredita que ainda existem pessoas que jogam remédios na água, no vaso sanitário? Pelo amor de Deus! Você que está nos ouvindo, vendo, por favor, seja um proliferador dessa mensagem. Pelo amor de Deus, não faça isso, que isso é a maior destruição da nossa própria existência. A contaminação por remédios. O drama. Não, joga Tem tudo. quantas pessoas... Não é só remédios, Candão, eles jogam tudo. Até hoje não jogam óleo. Verdade. Isso, ó, depois de muitos e muitos anos que começou a campanha,
questões de educação ambiental, fazer a separação do óleo, não jogar o óleo no ralo, mas continuam fazendo isso. Não parou, eu não vejo mais a coleta de óleo de reuso, não vejo mais. As pessoas separam, onde estão jogando? Voltaram a jogar no esgoto. Isso é prejudicial, porque na hora de fazer o tratamento da água, o óleo misturado, tudo bem, fazer decantação, tudo, mas é um processo horrível. Então não é só o remédio, Escandão, é tudo eles jogam, a população está acostumada a jogar. Veja, não é a população culpada, mas eu acho que está na hora de rever têm que ser mudados. Não, mas falando que não é culpado do que está hoje o problema. Mas é claro que os comportamentos têm que ser alterados para que nós consigamos reverter esse quadro. Que não é só o político, não é só a obra da Sabesp, não. É algo conjunto que tem que ser feito para conseguirmos realmente sanar esse problema. Eu aposto muito na educação, né? Você sabe, nós somos professores e a gente trabalha dessa forma, educando os nossos alunos, mostrando os exemplos e o que pode ser feito. Então, eu acho que quando compete à população, Matheus, fazendo aqui um certo advogado da população, eu vejo que quando você faz a campanha, ou quando você conversa, ou você explica, você orienta, o resultado dá. O problema é outra parte, Matheus. Não adianta a gente economizar em casa agora, mas tem que fazer aumentá-la. Tem que buscar água de algum ponto. Onde? É fazer uma obra que vai se aproveitar do esgoto, como os Estados Unidos fez. Então pega a água do esgoto, trata, engarrafa e comercializa e vende. Né? É pegar água da onde? De que região? Vai ter que fazer alguma perfuração? Se eu não me engano, outubro, novembro, falaram até de tentar buscar no aquífero Guarani. Mas isso poderia dar um problema, porque pertence a todo, né, ao longo do continente. E acho que o lugar mais próximo ou seria Brotas e Tirapina, para aquela região. Estava pensando alguma coisa nesse sentido. Não li mais nada, mas não quer dizer que também não estejam pensando em fazer algo ou estudando a possibilidade. Por quê? De quem é? Pertence a quem? Né? A todos? Existe alguma concessão? Existe alguma forma que possa buscá-lo? Ou, né, tem que ter uma saída, tem que buscar a saída. Então, a gente paga o preço de não ter profissionais dentro de setores estratégicos, Manuel. Você pode ter lá a composição política, partidária, porque o cargo é desse, daquele, o ministério é desse, daquele, mas você precisa de gente técnica, de gente da área, para qualquer situação. A gente tem problema, Matheus, de água, a gente tem problema de energia elétrica, a gente tem problema na Petrobras, a gente tem problema em todas as áreas. Isso por quê? Porque não tinham pessoas técnicas das áreas, competentes para ficar ali. São indicações políticas. E hoje a sociedade paga. Pensou que São Paulo ia pagar? Não. Está pagando Rio, São Paulo, Minas, o Nordeste. O país vai pagar por isso. Tanto é que acho que até entendo o recuo estratégico daquelas demissões que ocorreram, das montadoras. Para quê? Para quando chegar o momento ruim de não ter como produzir, porque não tem como gerar, olha, a gente não vai conseguir manter mais os funcionários. Infelizmente, não são 1.000, são 2.000. E assim vai em todo o setor. Né? Agora, eu penso, Matheus, que cada setor vai tentar buscar a sua situação, a sua solução, para que mantenha o seu produto, para que consiga colocar no mercado. Senão é o que o Escandão falou, alguém de fora vem e a gente vai pagar um preço muito alto por isso, Matheus. Nós vamos fazer um pequeno break. Na volta, a gente vai falar como é que está a região e o que nós podemos esperar. Porque São Paulo, por enquanto, por aqui não está faltando muita água, mas lá em São Paulo está. Na volta do break, nós vamos discutir isso mais um pouco. Vocês fiquem aí, é um minutinho que nós já voltamos. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta.
Alô, alô, nação santista, não há distância que nos separe. Tradição é tradição, os bons tempos estão de volta. De segunda a sexta, Radar Esportivo aqui na sua TV Com, ao vivo da meio-dia, 1 da tarde. E com a representação a partir das 22 horas. É o tricampeão da Baixada, aqui no seu canal 11 da NET. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. O programa Alto Astral na TV estará com vocês sábado às 18h30. Com os destaques da Sociedade Santista. I just want your love. I just want your love. You're all I need. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o TV Com Debate nessa noite de sexta-feira, dia 6 de fevereiro de 2015, aqui com os nossos amigos e convidados Orlando Couto Júnior e também o Miguel Escandon. O nosso amigo João Domingos, quero mandar um abraço para ele, esteve aqui ontem, nos ligou aqui e falou: Manuel, fala do VLT, da liminar. Já falei, João, já dei meu recadinho aqui pro pessoal da MTU, então volta a falar que o TJ conseguiu quebrar a liminar que a MTU tinha para continuar as obras do VLT, então foi derrubada. Terça ou quarta-feira as obras serão paralisadas novamente aqui na cidade de Santos. Então, voltando aqui para a questão da água, para a questão da nossa região, né, São Paulo, o interior já está sendo atingido, castigado com a falta de água, mas aqui na Baixada Santista nós ainda não sentimos esse problema, vamos colocar na carne, né? Para não falar na água, na carne, né? Ainda não teve racionamento, todos nós estamos consumindo, espero que todos estejam conscientes de que temos o problema, não é porque tem água em Santos, São Vicente de Praia Grande, na região, que não existe problema, mas a nossa região está tranquila, né, Orlando? Por que nós temos
Veja bem, não é tranquilo, mas por que nós ainda não sofremos este impacto da questão do racionamento? E não se fala o racionamento, não se comenta isso, porque o nosso ponto de captação de água é diferente. Nós temos 3 pontos aqui embaixo e mais um em cima, que é em comum, que é a Bimix. Mas fazendo um exercício da memória, Matheus, eu lembro que sempre o verão, né, algumas cidades vizinhas sofriam com falta d'água, né? O Guarujá, Praia Grande. Por que sofria? Porque vinha bastante gente. Quem nos garante que com esse problema todo que tem em São Paulo, a gente sabe que nós temos uma série de residências, de apartamentos aqui, que são tipicamente de temporada. Pode ser que essa temporada mude. Eu tenho um depoimento de um colega que isso coincidiu com uma matéria que teve na televisão por um aumento de venda de produtos para limpeza de roupa, para lavar roupa, né? E ele me acabou relatando que na quarta-feira o restaurante dele estava ficando cheio, com um movimento muito parecido de sábado e domingo. E aí ele começou a perceber que os clientes que estavam na quarta eram os de domingo. E aí ele foi conversar, fazer aquele cerimonial. Não, a gente aproveitou para dar uma descidinha, deu para fugir da empresa, mas olha aqui o meu porta-malas, cheio de roupa para lavar. Então, pode ser que o comportamento, né, de quem está... O turista já vem com o estímulo de o turismo da água. É o turismo da água. Pronto. Olha aí, Scandon. O turista da água. O turista da água. Não, temos aqui um espaço confortável. Venham para gastar nossa água. Venham tomar banho nos chuveirinhos da praia. Pensando nisso, claro, você vai ter uma mudança. É como se a gente comparar a violência. A pessoa foge da capital, tal, vai para as cidades circunvizinhas, para quê? Porque eu quero sossego, eu quero tranquilidade. Vai lá, Vinhedo, Valinhos, tal. Enfim, a mesma coisa esse problema. Poxa, eu vou ficar aqui no final de semana, se não tem, vou passar 5 dias sem água, 2 com água, 5 sem, desce para cá. Porque o Guarujá, ele tem uma boa parte da sua população, ela é de turistas, né? Santos ainda tem um remanescente desse comportamento. A Peruíbe tem bastante, Praia Grande tem bastante, né? E a gente percebe. Uma coisa que eu queria acrescentar, aproveitando essa... eu vou passar uma informação bastante curiosa. Esse volume de pessoas que nós recebemos fim de semana, em períodos de férias, está aumentando devido também a esse problema hídrico, que é um drama que quem tem condições, ele tem um conforto muito maior aqui do que lá em cima. Há um conforto hídrico aqui que eles não têm lá. Digo aqui em São Paulo, né? Aí subindo a serra. Então, e muita gente não desce a serra, porque há uma dificuldade, muitas vezes, de neblina, porque a serra sempre tem neblina, sempre haverá neblina. Então, a curiosidade vem agora. Foi descoberta uma tecnologia de iluminação que deve estar chegando em torno de 4 anos, daqui a máximo 4, 5 anos no máximo. Uma tecnologia de iluminação que não vai haver mais obstrução na neblina. Então os veículos poderão tranquilamente trafegar na serra. Então aqueles que tinham medo de descer a serra com neblina, tudo isso vai ficar muito mais fácil e rápido de vir aqui, o que vai aumentar um fluxo maior de pessoas, né? Então esse conforto, essa tecnologia de iluminação que está sendo eu recebi informações do MIT dos Estados Unidos, onde eu tive a oportunidade de trabalhar lá. Chegaram essas informações que a probabilidade é de industrializar esse produto em torno de 4 anos. Então, os faróis, a iluminação toda vai ser usada em todo o mundo, inclusive no sistema todo. Então, o fluxo maior vai ser fácil, porque ninguém vai ter mais problema de obstrução, de neblina, não vai ter mais a dificuldade. Mas eu acho que em nome do banho e da limpeza e da saúde, vale a pena encarar um comboio. Um comboio, né? Que encarar vem com comboio e tudo. E foi curioso, é proprietário de um restaurante muito bem renomado aqui na cidade e relatou isso 2, 3 vezes para mim. E a gente vê que é uma mudança de comportamento, Manuel. E isso já há um tempinho atrás. Você imagina agora com a implantação desse rodízio, que pode acontecer. Será
Mas assim... Será que o carnaval, então, pode faltar água por aqui? Não digo faltar água, mas você já pensou a quantidade de dejetos que vão ser jogados aqui? O volume de fezes e urina, urina inclusive feminina, transportando todos esses componentes de evitar gravidez na área de hormônios que vão ser jogados aqui na nossa região. Quanto dejeto não vai ser colocado no carnaval? O carnaval é sinônimo de alegria, mas é um outro elemento que não se fala. E eu acho que é aí que nós estamos aqui para tentar fazer esse diálogo com o espectador, jogando informações que os outros canais, as outras emissoras não falam, claro que não. Isso. Então o privilegiado do nosso espectador, ele está fazendo suculento diálogo conosco aqui. Mas ele estava falando da questão da água, em algum momento no primeiro bloco falou da questão energética que não dá para desvencilhar, né? Hoje, não sei quantos por cento, mas o que 80% é a hidrelétrica. Quanto é que é hoje? A matriz energética é isso. É 80%. 20% fica eólica. Mas a eólica é muito... As termoelétricas e a nuclear... A nuclear, inclusive, teve problema recentemente. Teve recentemente, mas tiveram que pôr para funcionar, né? Isto. Aí você coloca, já que você comentou no segundo bloco, que seria o tema mais específico da nossa região. Aqui na nossa região. A alimentação nossa vem da onde? Vem no caso de verdura, vem do Cinturão Verde de São Paulo. Mas houve problema de gestação, de gerar alimentos, e os alimentos, conforme eu estava comentando, do drama, do tamanho e do preço. Então nós que pensamos estar confortável com relação ao índice de chuva, não vamos estar confortáveis com o índice de alimento, que todo alimento nosso ele é produzido lá em cima. Nós aqui não temos nem espaço mais para produzir. Não temos área, né? Então, mas aí quando eu falei da questão energética, nós podemos estar tranquilos com a água, só que a energia vai faltar. Sim, não vai ter água para poder. Não vai ter como escapar disso. E os custos a nossa região, essa é a minha pergunta. Não vai ter como escapar, né? A questão energética. Porque o que se gera de energia aqui não é para nós. Você sabe que nós temos Itatinga aqui, que é uma geradora de energia. Só para o porto, né? Essa é outra questão, não é? Nunca se pensou imaginar que essa geração de energia poderia alimentar, ou pelo menos suprir, ou atenuar isto, porque nós tínhamos essa energia e poderia ser até melhor explorada. Sim, porque passar por residencial, não ficar somente na questão portuária. Matheus, você vê que a preocupação é tanta que no final de novembro, mais ou menos meados de dezembro, a ANEEL abriu para 31 projetos, a apresentação de 31 projetos para geração de energia elétrica de outras fontes alternativas. 31 projetos estão sendo licitados, estudados para serem implantados. E recentemente tem uma propaganda de uma empresa na televisão da instalação de um parque eólico, né, de 200 pontos de energia eólica, né, de cada torre, né, seriam 200 torres para a geração de energia elétrica. Só que, Matheus, vai começar a construir agora. Sim. E o nosso problema é daqui a 2 meses. E isso não será construído em 6 meses ou em 1 ano. Você constrói a torre. Você constrói a torre que vai gerar energia. E quem vai transmitir? A gente tem parques prontos e não tem linha de transmissão, Matheus, para pontos de energia eólica. Segundo um engenheiro, um professor de engenharia onde eu trabalhava, ele falou que o Brasil só perde em intensidade luminosa, né, de luz solar, para o deserto do Saara. A gente está em segundo lugar. No entanto, a Alemanha, que tem 1/8 da capacidade de absorção de energia solar, 56% da energia elétrica é gerada através de energia solar no país. Mas você fala, você quer comparar a Alemanha com o Brasil, mas olha quanto de área que a gente tem. Sim, eu ia falar, área não é? Sim, de extensão. Olha quanto a gente tem e não aproveita. Né? A gente tem vento, a região dos ventos alísios que sopra o tempo inteiro no Nordeste e não aproveita isso. A gente tem uma área muito grande, a intensidade luminosa, que poderia ocupar, né, as residências, fazer um planejamento, incentivar
a consumir essa energia, né? De outra forma, porque aí você deixa de usar para gerar a energia elétrica. Você tocou num ponto que é um ponto que eu acho importantíssimo. Eu não sei me adequar a um conceito chamado desperdício. E nós temos um índice de desperdício gigantesco. É de alimento, é de energia, até de capacidade humana. Há um desperdício tão grande. Você sabe que eu moro numa casa e eu nunca plantei um tomate. Nunca, um tomateiro. Pois a semana passada eu olhei lá no quintal, tinha lá um tomateiro e já tinha tomates. E caramba, eu nunca plantei um tomate e tenho tomateiro. Então não há nem há conceitos de se fazer aquela tal de plantar em casa verdura, né? Não que isso vá solucionar, mas cada um gerar esse pensamento de ter e não saber usar o desperdício. É um troço. Tem gente que vai almoçar por quilo, são coisas assim que me irritam. A pessoa vai comer por quilo e acaba deixando metade no prato. Ele não tem nem noção que ele até pagou e vai ser jogado fora, sei lá. Escondão, só olhar o final da feira. Não, é incrível. O quanto que fica ali no chão, né, que são folhas que foram descartadas, que foram cortadas, porque veio... né, pressionado ou na hora de abrir e você quanto embalagem. De alimento que está jogando ali. Tudo bem que tem programas em Santos de aproveitar, selecionar e colocar, mas aproveita-se uma parte e o restante vai para o lixo. Então ocupa o espaço, né, no aterro. Enfim, gera o que? Esse alimento orgânico? Odor, atrai inseto, atrai roedor, onde poderia ser reaproveitado, ou fazer a logística reversa. Joga esse material de volta para o campo. Sim. Tem aqui Itariri perto, tem Peruíbe, que são centros produtores, né, de banana, enfim, ou mais para cima, Ribeirão Pires, aqui pertinho. Sim, está bem próximo de nós. Bem próximo da gente. Então é questão de pensar de como poder aproveitar esse material e não acabar descartando. Né? Eu acho fantástico na medida em que você levanta isso para a gente poder debater na nossa região coisas. Você vê o volume de lixos que é colocado nos canais. E os canais que foram pensados por Saturnino de Brito. Você sabia que o Saturnino de Brito, quando ele idealizou os canais, ele se nutriu dos jardins suspensos da Babilônia? É verdade. Ele se nutriu dos jardins suspensos da Babilônia para se desenvolver os canais. É um tema, um outro programa isso aqui. Eu andei fazendo arqueologia dos canais. Esse escandão, eu vou falar. Mandaram um e-mail, porque eu gostaria de falar para o telespectador que nós vamos continuar com a participação de vocês, com o telefone, mas só a partir de segunda-feira volta ao normal. Né? Vai ter uma pessoa atendendo vocês, perguntas, participação. Então vocês vão poder voltar ao que era o TV com Debate. Mas aqui a Paju Araújo mandou um e-mail para nós aqui, querendo falar com o Escandon. Opa! O Escandon falou sobre o descarte incorreto de remédios. E eu gostaria de lembrar que a Prefeitura de Santos possui uma rede de ecopontos para recebimento de diversos produtos, inclusive remédios, que podem ser deixados em policlínicas e em farmácias conveniadas. Olha, eu fico feliz e que esse tema tenha sido lembrado para nós colocarmos isso e estimularmos. Porque o volume de pessoas que têm remédios em casas vencidos ou que o profissional de saúde mandou tomar remédio e sobrou e não estava vencido, então fica guardando isso, o volume de remédios que estão rodando nas gavetas é um negócio astronômico. Então é bom que saber todos... que existe, então, essa coleta. Isso está pela Prefeitura. Nós temos em Santos isso. Em Santos. E eu gostaria também de saber de pessoas em São Vicente, em Praia Grande, que é onde né? Onde nós estamos chegando, gostaríamos de
de que tivessem resposta para que a gente possa se nutrir também, podermos passar isso, não é? Não, isso é muito importante para ver que realmente a população desconhece, grande parte da população não desconhece tem esse hábito. Não tem esse hábito e também desconhece o serviço. Então, se a prefeitura disponibiliza o serviço, então que a prefeitura, a própria prefeitura, passe a divulgar. Eu, por exemplo, nunca vi nada divulgado a respeito. Está muito de quais sutil. são as farmácias conveniadas. Isso que eu acho. Quais são as farmácias conveniadas? Eu acho que toda farmácia deveria ter como responsabilidade na sua postura perante a imagem do profissional da área de farmácia, deveria ter a postura de todas elas arrecadarem esse remédio. Todas. Não é uma ou outro ponto. Todas deveriam ser. Então eu convoco a todos, se é sindicato da área, ou seja, quem for, para estarmos em conjunto fazendo um movimento e a gente poder divulgar isso, né? Mas aí eu já não... Desconhecimento. Não sei se existe uma legislação ou se poderia criar uma legislação que as fábricas de remédios sejam responsáveis pela retirada se você não sabe desse medicamento. É sinal que eu também não sei. O que faz? Todos os políticos que estão possivelmente nos vendo deveriam pensar nisso e tirar das gavetas ou tentar fazer, porque ele vai ganhar visibilidade ao fazer uma ação política com isso, não é? Então eu acho que o movimento agora caberia o movimento, a sociedade se mobilizar também para um segmento terrivelmente contaminante que é o remédio, e eu agradeço o espectador ter mandado. Por isso que eu estou falando, porque, por exemplo, o distribuidor do medicamento vai levar para a farmácia o seu medicamento. Sim. Então a farmácia vai deixar separado aquele medicamento antigo que foi deixado lá pela comunidade, pela população. Quando for trazer o remédio, leva o remédio e vai embora. Eu acho isso de suma importância. Olha, tá aqui, ó, vai, a fábrica X, ó, tô deixando aqui meu lote de remédios para você vender. A farmácia, ó, tudo bem, ó, tá aqui. E um lugar visível. E um lugar visível. E assim acaba com esse problema. E que seja, que seja visível. E aí, Orlando, voltando só a essa questão da água, quando o Escandão falou do tomateiro, eu lembro da sua experiência lá no Jean Piaget. Sim. Gostaria que você falasse, nós temos aí poucos minutos para encerrar o programa, mas o projeto que você tem lá no Jean Piaget, que realmente para mim é um sucesso. Se conseguisse fazer isso em todo lugar, estaríamos com os problemas, não digo todos resolvidos, mas um grande passo para a solução. E ajudar bastante. Então, no Jean Piaget, eu coordeno o projeto Raízes e tem ali um exército de alunos para ajudá-los. Tem apoio dos professores, funcionários, e a gente tem um sistema de coleta de água de chuva. Né? E agora a gente está estudando, Matheus, até para inovar, estudando a água do lençol freático, que verte da garagem. Como todo prédio que tem garagem, tem água. Sim. Né? E o que a gente fez? A gente coletou uma amostra de água e ela tinha só 4 partes de sal. Mandamos para Campinas, fez uma análise no laboratório e uma empresa está fazendo um estudo do que precisa para retirar do material que tem na água. Que tem bastante ferro, bastante manganês, mas não tem organismo patogênico. Nós fizemos o laudo biológico, não tem. Então a ideia seria colocar um conjunto de filtros, possivelmente um equipamento que trabalharia com a água, que seria a osmose reversa, e nós teríamos por baixo um cálculo assim bastante modesto, 4.500 litros por dia de água passando pela osmose reversa para ser utilizado no sistema de vasos sanitários, para lavar áreas edificadas e poderia irrigar a horta. Né? E falando em desperdício um pouquinho, né, a gente evita, o ano passado foram 989 quilos de comida que a gente colocou na composteira elétrica que o colégio tem, produzindo quase 400 quilos de adubo, que são utilizados dentro de programas do Parque Estadual da Serra do Mar, do CEPEMA, da ampliação, né, do reflorestamento que ocorre através do CDHU, quando há a remoção das famílias ali na Serra do Mar. E se esse exemplo fosse, né, seguido, como você falou, Matheus, dessa coleta de água de chuva, eu penso que prédios,
outras instituições de ensino, empresas e, por que não dizer, né, a própria prefeitura, os órgãos públicos, seja a prefeitura, seja o Estado, a gente tem a direção de ensino, ganharia muito com isso, diminuiria bastante e sobraria muito mais água dentro da rede da Sabesp para usar para outro fim, porque como o Escandão falou que ele fica chateado com o desperdício, a hora que a descarga é acionada, de 25 a 34 litros de água caríssima, de água potável, que é jogado fora. Potável. No colégio, no ensino médio, a gente tem a ver essa felicidade, né, de quando construir o prédio, já ter esse sistema, né? E a escola já construiu pensando nisso. A gente apenas deu vazão a isso, deu números, mas já partiu do próprio diretor mantenedor. Isso, um exemplo desse trabalho, isso teria que ser noticiado na sociedade, mas divulgado como exemplo para que sejam seguido e estimulado por todas as pessoas que têm o conceito de uma sociedade digna de caminhar, cara. Mas, Escandão, ou se não fizer isso, não tem condições de sobreviver essa sociedade. Não tem. E posso te garantir, pensando sempre nesse aspecto de educação, né, de desenvolvimento e sustentabilidade, vem mais inovações por aí, não só no médio, nas outras unidades. Eu te falei de fonte de energia alternativa, como energia solar, a gente pensa nisso, essa do lençol freático, ampliar a parte da coleta de água de chuva, melhorar o aproveitamento dos restos de alimentos. As nutricionistas fazem um papel muito grande, muito bom, para que não se coloque muito alimento e a criança não tenha, né, aquele apetite, como a gente tem, né, Matheus? Então, já se orienta na porção para evitar. Mas essas sobras de cascas de material que não são aproveitados, a gente conseguiu fazer isso. Na composteira e no nosso minhocário também. E aí, quando eu falei da feira, eu puxei um pouquinho das folhas que ficam no chão, acabo pedindo ali para os feirantes, explico o projeto e levo para o minhocário, coloco, então a gente acaba aproveitando. Mas é muito pequeno pelo que é produzido, né, Matheus? Não, mas com certeza, nosso tempo acabou, mas você já veio aqui uma vez no nosso programa falar sobre projeto, você vai vir de novo, que é para dar o exemplo para esse público que está aí, conhecer o seu projeto e quem sabe aí a prefeitura não consiga, não molde, te chame e molde alguma coisa para a nossa cidade. Então, infelizmente, acabou o nosso tempo dessa sexta-feira. Orlando, muito obrigado. Que fica aparecendo. Esse eu dando risada porque apareceu ali, ó, encerrar. Daqui a pouco aparece. Estourou! Aí complicou, e o presidente me pega lá. Orlando, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Foi um grande prazer tê-lo aqui essa noite. O prazer foi meu, Matheus. Obrigado pelo convite. Está aqui ao lado do Escandon, figuraça, e onde a gente aprende bastante com ele. Escandon, encerrar estourou. Muito obrigado. Estourou. Foi um grande prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez nessa reestreia do nosso programa. Muito obrigado. Sejamos todos amigos da água, assim como nós somos aqui, sejamos também aí. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela amizade, obrigado por esse momento feliz para mim. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, a vocês, dois convidados, produção, um belo final de semana. Você, telespectador, também um belo final aí de sexta-feira e que nós tenhamos aí um final de semana maravilhoso. Então, convido a vocês, segunda-feira, novamente ao vivo, das 19 às 20 horas, aqui no canal 11 da NET. Deixo aqui o meu grande abraço a todos vocês.